Olá a todos, cá estamos para mais uns diálogos luso-atlânticos, comigo e com Rui Badaró, diretamente de São Paulo. Hoje começamos por uma análise do Rui em relação ao que se passa no Brasil atualmente. Qual é que é a tua interpretação do que está a acontecer no Brasil nestes primeiros dias da presidência Lula? Olá, João. Olá a todos que acompanham os diálogos luso-atlânticos. O Brasil passa por uma situação, no mínimo, inusitada. Logo no início do governo, tivemos aquela manifestação, aqueles atos supostamente terroristas que vimos no dia 8 de janeiro, e de lá para cá eclodiram uma série de outras situações, como o caso da comunidade dos indígenas, dos Yanomamis, João, onde um verdadeiro, por óbvio, falo em sentido amplo, genocídio está a ser descortinado, né, no atual momento, com mortes de crianças, mortes evitáveis de crianças, de indígenas de maneira geral, de modo que simplesmente é algo aterrorizador. E falei com muita calma, justamente porque a situação é abjeta. E em cada área que o atual governo se arvora, começa a se aprofundar, encontramos mais assuntos aterrorizadores. Pronto. Mas diz-me Desde uma coisa, já agora em relação à comunidade indígena, a ideia que sempre passou para a Europa foi que haveria alguma incompatibilidade entre o desenvolvimento económico no Brasil e em relação às madeiras e tudo mais, e a sobrevivência da comunidade indígena, e que no fundo eles seriam um obstáculo, de acordo com o anterior governo brasileiro, ao desenvolvimento do país. Era isso que se passava ou nem por isso? É exatamente isso que era vendido em todo o exterior, João, na Europa, Estados Unidos, na própria Ásia, mas o fato é que isso não corresponde realmente à verdade dos fatos. Não é crível que uma simples comunidade indígena fosse obstáculo para o desenvolvimento econômico, seja para a exploração sustentada da floresta amazônica em quaisquer dos estados em que ela se encontra, seja o estado do Amazonas, seja o estado do Pará, ou outros estados, como Roraima, Rondônia e etc., note que é um argumento faible, fraco, colocar na conta de uma comunidade indígena o obstáculo para o desenvolvimento econômico do país inteiro. E detalhe, de uma exploração que, até o presente momento, nos últimos 4 anos, não era sustentada, era uma exploração realmente destruidora da floresta amazônica, e agora comprova-se também de uma parcela da população, qual seja a comunidade indígena, que é, detalhe, protegida por nossa Constituição Federal e possui tratamento específico também no Código Civil Brasileiro. E parece que o que está a ser feito neste momento poderá permitir a tal ideia de progresso juntamente com a sobrevivência das comunidades indígenas, ou achas que isso é só agora no princípio e depois vai voltar tudo ao mesmo? João, parece-me que neste momento estamos a apagar incêndio. Ponto. Daqui para frente, se efetivamente o novel recém-criado Ministério dos Povos Indígenas criar uma política pública para que haja a harmonização do desenvolvimento econômico de forma sustentada, com a preservação desses povos, tenho a certeza que nós resolveremos a curto, a médio e a longo prazo. Mas essa política pública não pode ser uma política de governo, tem que ser uma política de Estado. E parece-me esse é o maior problema no Brasil: a confusão entre políticas de governo, que governos se mudam-se, né, com as eleições, e as políticas estatais, que devem permanecer e ser efetivamente obrigação de todo o governo. E estamos a falar de um país já pacificado ou ainda continua a haver focos de tensão internas? Ainda há focos de tensão interna, João, nos 4 rincões do Brasil, e norte, sul, leste, oeste.
e parece-me isso ainda será o mote de discussão ao longo de todo este ano. No presente momento, no Brasil, ocorrem operações da Polícia Federal que prendem aqueles manifestantes que estiveram fazendo arruaça em Brasília em 8 de janeiro, e por conta do prejuízo causado. E, de outro lado, aqui nas últimas 2, 3 semanas tem se discutido muito a questão de ter sido descoberto um documento apócrifo, supostamente apócrifo, falando de uma tentativa de golpe na casa de do ex-ministro da Justiça do governo anterior e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E lá encontraram um documento, uma minuta de decreto, que seria o decreto golpista, que impediria, e falam no pretérito, no futuro do pretérito, impediria a tomada de posse do atual presidente Lula, que manteria o poder com o ex-presidente Bolsonaro, e aí por diante. Por bem, graças a Deus, isso não ocorreu, e ficou apenas no futuro do pretérito, né? Ocorreria, mas Claro, não ocorreu. Pronto. felizmente. Manteve-se a ordem constitucional, é sempre bom. Cá em Portugal, eu diria que estamos a passar por duas crises. Uma crise que já vem de há alguns meses, que é a crise política provocada por sucessivas demissões no governo. Aparentemente, este governo, quando passou a maioria absoluta, começou a ter diversos problemas na sua gestão interna, que foi algo que ninguém estava à espera, e toda a gente entendia que com uma maioria absoluta seria mais fácil a governação, até porque não teria que haver coligação com os outros partidos à esquerda, como o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Pelo contrário, o governo tem estado com alguns problemas políticos que, volto a repetir, são de todo inesperados, e ao mesmo tempo temos uma situação que de repente teve uma dimensão bem maior do que sempre teve, que é a questão dos direitos dos professores, porque é uma questão que é falada há anos, mas talvez devido a um novo sindicato que veio surgir, que se chama STOP, que conseguiu uma mobilização dos professores nunca vista. Pelo contrário, continuamos a ter a FENPROF, que é um sindicato que já tem muitos anos, mas que nunca teve esta dimensão em termos de protestos, como agora está a acontecer, porque de repente nós estamos perante uma greve de professores que está a prejudicar quem tem crianças e quem tem filhos em idade escolar, porque de facto as escolas estão paradas e as dificuldades na gestão familiar não estão a ser muito complicados os dias para as famílias portuguesas, para dizer de uma forma simpática, porque esta gestão não é fácil e a escola de facto é um elemento essencial e estruturante da sociedade portuguesa. Portanto, a tudo isto ainda juntamos na parte política o Congresso do Chega, que é um partido identificado como identificado pelos mídias em Portugal como centro-extrema-direita, e que realizou-se no passado fim de semana, e simultaneamente com a realização desse Congresso, as sondagens deram essa força política a subir e a afirmar-se claramente como terceira força política em Portugal, a seguir ao PS e ao PSD, e a poder formar governo se as eleições fossem hoje, com o PSD. Ou seja, estamos a falar de um partido que tem vindo a crescer, aproveitando agora os sucessivos escândalos, casos e casinhos, como se vem dizendo, no governo socialista, para cimentar a sua posição e, naturalmente, aproveitando a crise, vai capitalizando a seu favor. E, ao mesmo tempo, nós ficamos a ver situações que não percebemos. Houve uma ministra do governo socialista que foi muito criticada por ter ido ao Congresso do Partido Chega, foi mesmo muito criticada, dizendo que se estaria a branquear um partido de extrema-direita. Portanto, nós estamos aqui com uma situação política difícil e que exige, quanto a mim, uma resposta forte e musculada do Sr. Primeiro-Ministro para tentar serenar os ânimos e ver se conseguimos alguma estabilidade social. Em relação aos professores, eu diria que
O que tem vindo a ser dito na opinião pública, as centenas de pessoas que se têm manifestado nas ruas, talvez milhares de pessoas que se têm manifestado nas ruas do país e grandes manifestações em Lisboa, convocadas essencialmente por esse novo sindicato que surgiu agora de repente e que teve uma visibilidade muito repentina e forte. Eu diria que a luta dos professores, esta greve dos professores, veio dizer a toda a gente que estamos perante pessoas que devem formar e que têm que formar os jovens deste país e as crianças deste país, ou ajudar na sua formação, mas que são obrigados, alguns deles, a não ter um local certo para lecionar todos os anos, são obrigados muitas das vezes a ficar a quilómetros e quilómetros de distância das suas casas e andam como caixeiros viajantes pelo país durante muitos anos, sem estabilidade para constituir família e, naturalmente, como é óbvio, e qualquer pessoa percebe, um professor não tem estabilidade se andar sempre com a casa às costas, ou tiver a família num lado e ele no outro a lecionar. Portanto, as pessoas não percebem muito bem porque é que faltam professores num lado e mesmo assim há professores a rodar de um lado para o outro, porque não é compreensível, e eu diria que isto é o espelho de um país que ainda não se apercebeu, acho eu, ou que tardem a perceber-se que a educação é a base da formação do país. Portanto, nós estamos perante uma situação em que, quanto a mim, há que repensar o sistema educativo e, no fundo, perceber que o papel do professor é um papel que tem que ser reforçado, quer ao nível da sua consideração social, valorização social, quer ao nível remuneratório, quer ao nível até da autoridade na sala de aula, que todos nós sabemos que é constantemente colocada em causa, situações de agressão de alunos a professores e de pais de alunos a professores, que de facto são inadmissíveis e que têm que ser combatidas pelo sistema português, pelo sistema judicial, claro, e que têm que ser combatidas dando força à escola e reforçando a autoridade dos professores, porque é a única forma de nós termos uma escola de qualidade, porque quem é que quer dar aulas se não se sente seguro a dar aulas, por exemplo, ou se tem que andar com a casa às costas? Ninguém quer dar aulas assim e só vão dar aulas aqueles que não conseguem arranjar, eventualmente, outro trabalho ou que gostam mesmo de dar aulas e submetem-se a essas condições. João, permita-me uma parte sobre a situação dos professores aí em Portugal. É óbvio que este resultado é fruto de um processo. Isso começou faz muito tempo, e a minha pergunta se Sim. justifica por quê? Aqui no Brasil, nós temos uma situação, de certa maneira, bastante similar, qual seja, o achincalhamento da carreira docente ao longo de 4, 5, 6 décadas que ensejaram hoje num momento para a nossa educação aqui no Brasil, e eu sei que não é possível fazer paralelo com a educação portuguesa nesse sentido, muito fraca, muito fraca. Pessoas que vão para a docência por necessidade, sabendo que vão ganhar muito pouco, trabalhar de forma extenuante e não tem a mínima vocação para esta carreira e não tem o mínimo dom para esta carreira. Eu queria que, se fosse possível, você comentasse um pouquinho quando se iniciou esse processo que chega neste resultado que você nos descreve hoje. Eu diria que este processo já tem muitos anos. Isto é um processo que já, as greves de professores já têm anos e anos e anos, e a questão da colocação e da permanente rotatividade, eu diria que tem seguramente mais de 20 anos. Portanto, é uma questão que é recorrente e que se vem agravando, chegando ao ponto que chegou agora. Porquê? Porque, de facto, as pessoas, e ouve-se, basta ouvir o que dizem os professores, quando veem escândalos políticos de pessoas a receber indenizações da TAP de €500 mil, dinheiro a ser desviado para aqui, para bancos, para companhias aéreas, etc, etc, etc. As pessoas perguntam, há dinheiro para isto tudo e não há dinheiro para aumentar os professores ou para garantir um quadro ou o que for? Pois. Esta é a grande questão e é difícil, perdoa-me, calar alguém que vê isto a passar diante dos olhos. E a questão é esta, eu acho que foi algo que nós temos vindo a falar, que é, não obstante poderem ser situações que não sejam reprováveis ou censuráveis criminalmente ou judicialmente,
são situações que eticamente são reprováveis e que causam indignação social. E a indignação social conduz a este surgimento de uma greve com as proporções que esta está a ter, por exemplo. Isto é uma questão, como tu disseste bem, que coloca em causa a vocação do professor. Por um lado, como são mal pagos e não se consideram respeitados e, de facto, socialmente não são valorizados, só vem, como tu disseste, talvez aquelas pessoas que não têm outra possibilidade. Poderá ser uma situação também em Portugal. Não temos esses dados disponíveis, pelo menos eu não tenho. Agora, não descarto essa possibilidade, porque nós sabemos bem que quando as condições não são muito atrativas, as pessoas que de facto têm vocação, se calhar não vêm se conseguirem um emprego melhor, e se calhar vêm outras que se calhar não têm a mesma vocação, mas vêm porque não conseguem também arranjar outro emprego e será uma solução residual. Ora, a educação do país é demasiado importante para ser um caixote do lixo de quem não consegue entrar num sítio qualquer. Porque nós estamos a formar pessoas, estamos a formar o futuro do país e a escola tem que ter os melhores professores. Deve lutar para ter os melhores professores e não andar a tratá-los, desculpa uma expressão, a pontapé, como eles referem. E não vou discutir as remunerações, não vou discutir o que é reclamado por cada uma das partes, mas para mim há uma coisa que é óbvia, que é a desvalorização social dos professores é evidente e reflete-se em várias situações, como falei há pouco, uma delas é a questão da autoridade na sala de aula, que é constantemente posta em causa e, quanto a mim, é essencial. Eu, pessoalmente, se estiver numa sala a dar aulas com permanente colocar em causa a autoridade, é óbvio que eu não vou gostar disso e acho que ninguém gosta e ninguém se sente motivado para isso. Portanto, ou nós entendemos que é necessário nas salas de aula dar força a quem ensina e autoridade a quem ensina, não caindo naturalmente nos exageros, não é nada disso, mas o mínimo de respeito pelo professor parece-me essencial, ou então vamos ter uma escola que é só para passar tempo, mais nada. Permita-me um adendo, João. Quando nós falamos aqui nos diálogos luso-atlânticos dos professores, eu tenho a certeza que estamos a falar de professores em todos os níveis, seja na educação básica, fundamental, média, colegial e ensino superior. Sem dúvida. Enxergamos, e com a tua fala fica claro, que há um processo, houve, né, um processo de desvalorização da carreira docente, e este, parece-me, é um fenômeno internacional, não restrito apenas ao Brasil, a Portugal, e que demanda muita atenção por parte do mundo, dos organismos internacionais e, por óbvio, dos países, porque sem educação não é possível formar seres humanos melhores, atentos às necessidades, sejam elas locais, regionais, de todo o país e globais. E o mundo precisa de pessoas atentas. E os professores todos, João, entendo, merecem férias. E com férias merecem viajar. E eu sei que o próximo assunto é relacionado a turismo. É isso? É isso mesmo, até porque eu falei disso quando referi o próprio indignar social, tem a ver também com a questão da nossa companhia aérea de bandeira, que é a TAP. E o que foi invocado para salvar a TAP em Portugal foi a necessidade de preservar uma companhia de bandeira para proteger o nosso turismo. Ou seja, as rotas turísticas, as rotas aéreas da TAP seriam determinadas por interesses nacionais estratégicos, nomeadamente na área do turismo. Agora, há poucas semanas, falou-se na possibilidade, por exemplo, da Ibéria, companhia espanhola, ser uma daquelas que poderia adquirir a TAP. E eu pergunto, se vier a acontecer uma dessas companhias de outros países que são concorrentes no turismo com Portugal a adquirir a TAP, onde é que fica o interesse estratégico nacional relativo ao turismo, se fica bem, se fica mal, e em caso de continuar tudo na mesma e o turismo continuar como até aqui, qual a razão para se ter tentado salvar uma companhia de bandeira quando não é esse o fator que determina o turismo em Portugal ou que contribui para o seu aumento em Portugal? Eu não sei, a questão que eu coloco é, se uma Ibéria, por exemplo, comprar a TAP,
Será que não vai haver a tentação de desviar rotas para a Espanha e aí talvez prejudicar o turismo português? Poder-se-á dizer, há sempre as low cost que vão viajar para Portugal porque Portugal está na moda, ok, mas e se houver a necessidade de terminar uma rota turística de acordo com interesses nacionais, será que faz sentido o país pagar o que está a pagar por uma TAP? É que ainda hoje vem mais um escândalo. Hoje era uma das coisas que era falada, que era o salário da CEO da TAP, que pode chegar com bónus aos 3 milhões, por exemplo. Ora, uma companhia que leva uma injeção de capital público, acho eu que não é moralmente aceitável este tipo de salários. Já não tivemos o da Secretária de Estado, que deixou de ser e que recebeu uma indenização de meio milhão, agora fala-se no salário da CEO. Eu acho que isto não faz todo sentido, não é razoável, ninguém percebe isto, ninguém aceita isto, e moralmente é reprovável quanto a mim, porque pelo menos moralmente é reprovável, ou então têm que explicar às pessoas de uma forma que elas compreendam porque é que isto é feito. Eu compreendo que as pessoas tenham que ser bem remuneradas, a questão é, o país está a injetar dinheiro numa companhia aérea permanentemente, largos milhões de euros, e depois temos estas coisas e não vemos resultados. Uma coisa é, se pagar a esta pessoa um determinado valor e a companhia for vendida por um valor que permita recuperar o investimento feito. E aí, nada contra. Agora, se nós vamos ficar no prejuízo e ainda continuamos a pagar como se estivéssemos a ser ricos, ora, há aqui qualquer coisa que não faz sentido, quanto a mim. E é João, isso que tem e que gera permita- indignação. Claro, permita-me uma parte, com relação a essa parte dos salários. Se a empresa fosse, não recebesse capital público, né, nada a dizer, dinheiro, nada a apontar. justo, é um salário padrão, executivo C-level internacional, ponto. Agora, o que está a me dizer, e eu confesso quase rir de desespero, né, aqui, né, na medida que você apontava a situação, uma empresa, uma companhia aérea que recebe injeções graúdas de capital, de dinheiro, origem pública, e mantém o pagamento para a sua CEO em valores como se não houvesse qualquer injeção de dinheiro público. Não é crível, não é Claro. aceitável. Né? É que Foge dos parâmetros de normalidade. Tá? A não isto ser é, que, como você bem disse, amanhã essa companhia aérea seja vendida por um valor estratosférico, oriundo da presença dessa CEO na gestão. claro, claro. Justificável. Aí justificado. Agora, não ser algo que não dependa de um determinado resultado final. O que nós estamos a falar é de uma empresa que teve injeções de capital público para sobreviver. Isto é o que está em causa. O governo português teve que ajudar a TAP para a TAP sobreviver, alegando interesses nacionais estratégicos. A questão é, será que esses interesses nacionais estratégicos estão a ser salvaguardados? E esta é a grande questão. E depois de tudo isto, se vender a uma companhia aérea de um país concorrencial em termos turísticos, como é que fica? Esta é a questão. Quem é que vai ser responsabilizado por isto depois? Estivemos a injetar dinheiro numa companhia para que essa companhia sobrevivesse e permitisse o desenvolver do turismo português de acordo com as rotas que vão sendo estabelecidas e com os interesses nacionais, e depois de repente chega-se ao fim do processo e entrega-se a outra companhia que não vai ter esse tipo de salvaguarda, e depois o que é que fazemos? Esta é a Parece a questão. necessidade de criar regras para que, em eventual venda, haja a mantença, né, das políticas públicas de turismo, por exemplo, e outras de interesse nacional, deveriam ser objetos de tratativas numa eventual venda. Mas isso acaba por ser inviável na medida que o tempo perpassa, porque a companhia Claro, vai estar sob outro controle. Enfim, claro. que situação para a TAP? É, Que situação, João? é, e a TAP permite-me só para concluir, ver-se envolvida.
numa problemática interna, que tem a ver com a sua própria gestão e com a forma como é gerido perante os próprios trabalhadores os salários mais elevados. O futuro da TAP continua e continuará sempre a ser uma questão. E depois, este exemplo que vem da TAP acaba por infectar, entre aspas, contaminar a sociedade e provocar indignação social, precisamente pelos valores de que estamos a falar, que são uma das bandeiras referidas por dirigentes sindicalistas na área dos professores. Pronto. E esta é a questão. Olha, eu vou lançar um desafio aqui nos nossos diálogos já para concluí-los. Eu vou fazer um convite para um grande nome aí da aviação no Brasil enfrentar essa temática, João, num dos nossos diálogos. Já fica a dica para quem nos acompanha, tá bom? Claro. Então, esses foram os diálogos luso-atlânticos. Nós, Rui Badaró e João Massano, contamos com a sua participação, a sua audiência. Nos enviem temáticas que porventura queiram que venhamos a tratar. E até o próximo programa. Um grande abraço. Até à próxima, um abraço.